apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. O conflito entre israelenses e palestinos retoma os tempos bíblicos quando Abraão teve os filhos Isaque e Ismael, e Deus havia prometido a Terra Santa para a sua descendência. Porém, segundo a Bíblia, o herdeiro que geraria o povo escolhido de Deus era Isaque. Já seu irmão mais velho, Ismael, que havia nascido da escrava Agar, expulsa da tenda de Abraão, cresceu no deserto e também gerou uma nação numerosa, que vivia em caravanas. Esses povos se desenvolveram dando origem a Israel e a Palestina, que duelam pelo território desde então. Depois da diáspora judaica, o Império Otomano tomou essas terras e viveu nelas até 1917. Contudo, os descendentes judeus que estavam espalhados pelo mundo retornaram ao local em migração em massa. Foi nesse momento que os confrontos conhecidos hoje tiveram início. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, fez uma divisão do território para que não houvessem mais discordâncias, mas essa divisão não foi bem aceita por nenhum dos dois povos. As duas razões por trás dos conflitos. Existem duas razões principais dos embates entre Israel e Hamas. Prefiro dizer Hamas em vez de Palestina, porque é o grupo extremista que luta contra Israel. A primeira razão e principal é espiritual, e a segunda é política. A espiritual é desde o nascimento de Ismael e depois de Isaque, ambos filhos de Abraão. Sempre houve conflitos entre os irmãos. Os clãs criados por eles não tinham amizade entre si. Deus prometeu a Isaque, o legítimo herdeiro de Abraão, a terra de Canaã, que teve o nome mudado para Israel. A Ismael, Deus prometeu abençoar e prosperar, garantindo que dele nasceriam muitas nações. Perceba, porém, que a terra foi prometida a Isaque e seus descendentes, mas durante muitos anos, quem habitou nela foram os povos, que não eram dali, eram nômades, a exemplo dos filisteus, que habitavam a área onde hoje é a faixa de Gaza. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus, que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaque. O Alcorão diz que era Ismael. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor, não Isaque, em contradição a Gênesis, no capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilização de hoje em dia. A segunda razão é política. Os muçulmanos de Gaza e dos territórios ocupados da Cisjordânia querem um Estado palestino independente, tendo Jerusalém como capital. Eles não reconhecem o Estado de Israel como legítimo e não aceitam que Jerusalém seja a capital do Estado judeu, sendo que já era a capital desde a época do rei Davi. Vamos resumir para você entender. Conforme vemos em Gênesis, Deus prometeu a Abraão um filho biológico. Pela avançada idade dele e de sua esposa, Sara, que ainda por cima era estéril, o homem já não tinha mais esperanças. A promessa lhe deu um novo fôlego, ainda que tenham se passado alguns anos, sem que o rebento chegasse. Mas sua esposa não teve a mesma paciência. Tentou dar, abre aspas, um jeitinho, fecha aspas, para que a promessa fosse logo cumprida. Convenceu o marido a coabitar com uma escrava fértil, Agar, que engravidou
e deu à luz Ismael. Sara prometeu cuidar do menino, que nasceu como seu próprio filho. Dois povos se formaram a partir dos dois filhos de Abraão. Isaque deu origem aos judeus, enquanto de Ismael surgiram os árabes. As discordâncias entre os dois povos pendura até os dias atuais e parece estar longe de um fim. Os conflitos pioram cada vez mais, cada lado requerendo para si a Terra Santa, reivindicando direitos históricos. Ainda mais agora que o presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e determinou a mudança da embaixada americana para lá. Nem mesmo o estabelecimento do Estado de Israel após a Segunda Guerra acabou com os conflitos que, segundo a palavra, ainda tem muito pela frente e em pouco tempo culminarão no que está previsto em Apocalipse. Apócrifos Caverna dos Tesouros. Capítulo 30. História de Isaque. Quando morreu Sara, mulher de Abrão, o Abraão tomou por esposa Setura, filha de Bactor, rei do deserto. Dela Setura, nasceram-lhe Siron, Jaxã, Medã e Midian, Gesbaque e Suash. Destes procederam os surgimentos dos árabes. Quando Isaque chegou aos 40 anos de idade, Eliezer, um dos descendentes de Abraão, foi ao Oriente buscar Rebeca. Isaque então tomou-a por esposa. Quando Abraão morreu, Isaque sepultou-a ao lado de Sara. Quando Isaque tinha 60 anos, Rebeca ficou grávida de Esaú e Jacó. Nas suas angústias antes do parto, Rebeca foi procurar Melquisedeque. Este Melquisedeque orou por ela, Rebeca, e depois disse Melquisedeque: 2 povos estão no teu ventre, e 2 nações serão segregadas das tuas coxas, isto é, procederão do teu corpo, e uma será mais forte do que a outra, e a mais velho deverá ser submetida a mais novo, isto é, Jacó deverá servir a Esaú. Certa vez, quando Jacó enganou com um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou cansado e faminto. Gênesis 25, 29, 30. Quando Isaque tinha 67 anos de idade, foi construída Jericó por obra de 7 reis, a saber, o rei dos Hititas, o rei dos Amoreus, o rei dos Gergestitas, o rei dos Jebuseus, o rei dos Cananeus, o rei dos Hititas e o rei dos Ferezeus. E Isaque orou insistentemente por sua mulher, porquanto era estéril, ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e o Melquisedeque disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 21 a 23. Rebeca deu à luz os gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, 24 a 28.
Quando Isaac tinha 67 anos de idade, foi construída a cidade de Jericó por obra de 7 reis, a saber, o rei dos Hititas, o rei dos Amoreus, o rei dos Gergestitas, o rei dos Jebuseus, o rei dos Cananeus, o rei dos Hititas e o rei dos Ferezeus. Cada um dos reis ergueu um muro ao redor da cidade. Anteriormente, porém, já o filho do rei do Egito, Mesrim, havia fundado a cidade de Jericó. No deserto, Ismael transformou o moinho manual em moinho de trabalho escravo. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, Jericó, é a antiga Canaã, era uma cidade habitada por população de costumes, cultura e religião diferentes do povo de Moisés. Mas o povo de Moisés, na época, acreditava que ela era a terra prometida, por ser uma espécie de oásis no meio do deserto. A escravatura interna existia antes e durante o tráfico árabo-muçulmano e transatlântico. Foram os árabes muçulmanos que começaram o tráfico de escravos em grande escala. Como Fernand Braudel apontou, o tráfico de escravos não foi uma invenção diabólica da Europa. Mas quem começou com o tráfico de escravos foram descendentes de Ismael. A escravidão existia entre os povos árabes desde antes da ascensão de Maomé como profeta e da propagação do islamismo como religião e modelo de civilização. Entretanto, foi a partir do momento em que os árabes tornaram-se islâmicos, quando foram convertidos por Maomé, no século VII, e passaram a expandir seus domínios pela Península Arábica, leste europeu, Península Ibérica e o norte da África, que a prática da escravidão tornou-se mais ampla e notória no mundo muçulmano. A prática da escravidão entre os povos árabes se dava, inicialmente, por meio do mecanismo que era comum desde a antiguidade: os povos vencidos em guerras, que tinham suas propriedades pilhadas, eram tomados como escravos. Aos poucos, a escravidão passou a ser justificada pelos fundamentos do islamismo. Cristãos, caucasianos, francos, negros da região subsaariana da África e diversos outros povos eram feitos de escravos por não partilharem da crença muçulmana, sendo considerados ou idólatras, adoradores de ídolos, ou infiéis, como eram considerados os cristãos. Um exemplo famoso de europeu cristão feito escravo pelos muçulmanos foi Miguel de Cervantes, autor da obra Dom Quixote, que foi preso na Batalha de Lepanto, em 1570. Especula-se que, ao longo da existência dos impérios muçulmanos, mais de 15 milhões de pessoas tenham sido escravizadas. Os homens escravizados serviam como força de trabalho em diversas áreas. Trabalhavam tanto no campo, manejando culturas agrícolas e pastagem de animais, quanto na cidade, em locais como oficinas de artesanato, nas ruas, nos palácios e haréns e nas residências. Os serviços urbanos iam dos mais humilhantes até os postos de altos funcionários, como o cargo de vizir, aquele a quem era delegado o poder político sobre determinada região a mando de um soberano muçulmano.
Os meninos e os jovens adultos eram raptados nas guerras e recebiam treinamento militar, sendo incorporados ao exército. Dependendo de sua origem e de sua disposição de converter-se ao islamismo árabe. As mulheres e meninas também eram raptadas, porém com a finalidade de aprenderem a dançar, tocar instrumentos musicais e desenvolverem as habilidades necessárias para viver nos haréns dos sultões. Havia também os homens castrados, que eram comprados para servir como eunucos, auxiliares das mulheres nos haréns. Como a castração era proibida entre os muçulmanos, estes se dispunham a pagar altos preços pelos eunucos, que eram vendidos por outros povos que capturavam e castravam homens, sobretudo no leste europeu. Para os que entendem, é evidente, a escada vista por Jacó representa o madeiro do Redentor, os anjos que por ela subiam e desciam são os servidores, como Zacarias, Maria, os magos e os pastores. O Altíssimo postado no alto da escada é o Messias, que pende a vida no alto do madeiro, para depois descer ao mundo inferior e redimir-nos. Depois de haver o Altíssimo mostrado ao piedoso Jacó ao madeiro do Messias, através da escada e dos anjos, bem como sua descida aos infernos para a nossa salvação, a Igreja, a casa do Altíssimo, e o altar da pedra, a oferta dos dízimos e a unção pelo óleo, Jacó seguiu o seu caminho para o Oriente, e lá o Altíssimo mostrou-lhe o batismo, pois ele viu 3 rebanhos que estavam junto a um poço. Uma grande pedra estava colocada na abertura do poço. Jacó foi lá e removeu a pedra, dando de beber às ovelhas do irmão de sua mãe. Depois de haver dado de beber às ovelhas, ele tomou Rachel e beijou-a. O poço era o batismo, que ficara oculto às gerações e às estirpes. O piedoso Jacó e os 3 rebanhos de ovelhas dão-nos a imagem das 3 subdivisões do batismo, o dos homens, o das mulheres e o das crianças. O fato de Jacó ter visto Raquel, que vinha com as ovelhas, mas não havê-la abraçado e beijado antes de ter removido a pedra da boca do poço e dado de beber às ovelhas, indica a lei dos membros da Igreja, segundo a qual só abraçam e beijam as ovelhas do Messias após o batismo, depois de terem imergido e se revestido da força da água, só então abraçam e beijam os filhos da Igreja. Durante 7 anos Jacó serviu a Labã, e só então lhe foi concedida aquela que ele amava. Isto significa que aos judeus, que prestaram servidão ao faraó, rei do Egito, e depois saíram desse país, não foi concedido o testamento da Igreja esposa do Messias, mas somente o Velho Testamento, gasto e deteriorado. Isso representa a primeira filha recebida por Jacó. Os seus olhos eram feios, enquanto que os olhos de Raquel eram bonitos e o seu rosto brilhante. Sobre o primeiro testamento fora estendido um véu, de sorte que os filhos de Israel não puderam ver a sua beleza. O segundo testamento, porém, é pura luz. Fim. Estudo extra sobre descendentes de Ismael os árabes.
Ismael deu origem à nação árabe, e Isaque origem à nação judaica. Em Gênesis 25, 12 a 18 fala sobre a descendência de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe era a serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. O Altíssimo havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, mesmo ele já tendo idade avançada. Gênesis 12, 7, 15, 5. Sara era estéril, e conforme o costume de sua época ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Foi assim que Ismael nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 86 anos de idade. Conheça a história de Abraão na Bíblia e livros apócrifos. Abraão amava Ismael, e até chegou a pedir que Altíssimo o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando o menino tinha 13 anos de idade, o Altíssimo renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião tinha 99 anos. Mais uma vez o Altíssimo prometeu que lhe daria um descendente de sua própria esposa. Gênesis 17. O Altíssimo também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal de sua aliança. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. Agar acabou até fugindo para o deserto com medo de Sara. No deserto, o anjo do Altíssimo lhe apareceu e ordenou que ela, Agar, retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto também que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre deveria ser chamado de Ismael. Gênesis 16 e 11. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque. Sara ficou muito ofendido, e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora. Gênesis 21, 9, 10. As preces de Agar serão atendidas, correrá ao seu socorro. O anjo assegurará que Altíssimo já havia prometido a Abraão que o primeiro filho Ismael seria pai de muitas nações, ainda que a aliança com o Altíssimo continuasse apenas pela linhagem de Isaque. O Corão, livro sagrado dos muçulmanos, sublinha o papel desse filho de Abraão, o Ismael. Segundo a tradição islâmica, Ismael teria nascido na zona de Meca, onde passou toda a sua juventude. Teria se casado com a filha do chefe da tribo local, os Jurum, primeiros príncipes de Meca. Por causa dessa tradição, poder-se dizer que Ismael é o progenitor do povo árabe. Se for assim, lá onde existem árabes, existem descendentes de Ismael: Irã, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Paquistão, África. E também no Brasil. Os ismaelitas árabes são uma seita que surgiu no ano de 765, como ramificação dos xiitas. Ao longo de sua história, mudaram de país para país. Em todos, eram uma minoria discriminada.
Hoje os ismaelitas têm provavelmente um dos mais altos padrões de vida de todos os muçulmanos, seja qual for o país onde vivam. Na Bíblia, os ismaelitas eram o povo que descendia de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar. Os ismaelitas aparecem com certo destaque no episódio em que José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos. Ele foi comprado por uma caravana de ismaelita por 20 moedas de prata, e depois foi negociado como escravo no Egito, Gênesis 37, 38 e 39. Os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica. Eles árabes ismaelita se organizavam em 12 príncipes tribais: Nebaiote, Quedar, Dumá, Abdeel, Massá, Tema, Getur, Nafis, Quedemá, Mibsão, Misma e Haddad. A maioria dessas tribos é mencionada em textos extrabíblicos, especialmente de fontes assírias. Por exemplo, acredita-se que os nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera nos tempos greco-romanos, eram os descendentes de Nebaiote. Devido às muitas misturas entre os povos que habitavam o Oriente Antigo, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas. Ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes de Ismael e, portanto, ismaelitas. Conheça a história de Ismael. Os ismaelitas ou agarenos eram um povo árabe que vivia como nômades. Ismael se tornou um grande povo. Temos relatos bíblicos sobre os ismaelitas e agarenos. Ambas as nomenclaturas possivelmente se referem aos descendentes de Ismael, filho que Abraão teve com Agar. Os ismaelitas ou agarenos eram um povo árabe que vivia como nômades e lutaram contra Israel nos dias de Saul, 1 Crônicas 5 e 10.